Estamos de volta aqui, mais um encontro lindo para a gente meditar na Palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, é a garantia de a gente cada vez mais receber poder espiritual para viver uma vida abundante em Jesus Cristo, né? Essa é a promessa de Jesus Cristo e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, falando sobre um aspecto da personalidade do Cristo, que está em João capítulo 10, que é o bom pastor. Certo? Nós vamos lendo aos poucos esse capítulo e comentando. Para falar sobre o bom pastor, a Bíblia toda, ela trata o povo de Deus como se fosse ovelhas, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo, são tempos complicados, são tempos que a gente vê uma grande ameaça no ar, né? O ser humano ele está cada vez se armando mais, com armas cada vez mais de destruição em massa. Vemos todos esses cenários de violência, de corrupção política, corrupção religiosa. Então a gente fica sempre. Isso de alguma forma contamina a mente das pessoas e gera insegurança, gera medo. E o que isso tem a ver conosco, né? Das Escrituras chamarem o povo de Deus, as pessoas que pertencem a Deus, de ovelhas do Senhor. A ovelha é talvez o mamífero mais manso que existe sobre a face da terra. Ele é na época da Palestina, na época de Jesus, os pastores de ovelhas, né, eles iam atrás dos rebanhos de ovelhas, mas em Israel o pastor de ovelhas ia na frente. Por quê? Porque as ovelhas, elas são animais que têm muito medo, né? E elas dependem completamente do pastor que as guia. Ela precisa que o pastor leve ela para os pastos verdejantes, né? Para que possa ser alimentada. Ela só, se tiver um riacho com água, ela tiver muita sede, ela não vai ao riacho beber água sozinha. Muitas vezes o pastor tem que fazer com a terra ou com areia, com pedras, fazer um puxadinho ali para a água ficar paradinha para elas poderem beber. Elas, quando estão diante de um desfiladeiro, ou um despenhadeiro, ou de uma encosta muito íngreme, elas paralisam, elas não se movem. O pastor tem que ir na frente com o seu cajado, chamando elas, e elas só reconhecem a voz do pastor. Tem vários vídeos aí na internet que mostram pessoas chamando as ovelhas não vão. Mas quando o pastor chega, as ovelhas o seguem. Por serem assim, elas são presas fáceis para predadores, né? E na época de Jesus Cristo, o principal predador era o lobo, que vivia naquela região, e a ovelha solta do rebanho era uma presa extremamente fácil. Ela estava dentro de um ambiente hostil, né? E a Bíblia faz esses paralelos. O ambiente hostil da ovelha é o mundo que nós vivemos. É um mundo que é dominado por lobos destruidores, e se não tivermos a proteção do pastor, assim como as ovelhas não sobreviveriam, nós também não sobreviveríamos. Então a Escritura usa muito essa figura da ovelha indefesa. E como sendo o povo de Deus, e Yahvé, no Antigo Testamento, né, Yahvé é o grande pastor que cuida das suas ovelhas, que protege, que alimenta, que com sua mão forte destruiu o império do Egito, que escravizou durante 40 anos 6 milhões de judeus, as ovelhas do Senhor, e o Senhor pega com mão forte e atravessa o deserto com esse povo em direção à terra prometida. Yahvé, o grande pastor, é o que liberta, né? Que tira da terra da escravidão. O rei Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. E ele escreve aquele Salmo 23 com conhecimento de causa. Ele conhecia o ofício de pastor de ovelhas. Ele protegia as suas ovelhas. E ele se coloca como rei. Olha que coisa interessante, se coloca nas mãos de Deus, ele assume a postura de uma ovelha indefesa. Por isso que ele fala,
No Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é lindo demais, irmãos. Nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes, onde Ele vai me dar o alimento, suprimento nas crises. Ele me faz descansar nas águas tranquilas para refrigerar minha alma. Hoje nós vivemos tempos que as pessoas estão precisando de refrigério, de paz. As pessoas sofrem de muitas crises, de muitas depressões, né? É uma verdadeira epidemia. Para que eu tenha que, aí ele fala, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, o medo de passarmos por situações difíceis, sabendo que eu não temerei que o cajado do Senhor vai me sustentar. Ele prepara uma mesa na presença dos adversários, dos inimigos que a gente vai enfrentar nessa vida. A Bíblia fala que nós vamos enfrentar os dominadores deste mundo tenebroso, que dominam esse mundo, né? E todos os habitarei para sempre na casa do Senhor, quer dizer, vou encontrar proteção total debaixo do Senhor na sua casa. Mas olha só, irmãos, tem muitas outras passagens no Antigo Testamento de Deus fazendo essa comparação. Mas uma que eu não vou ler com vocês, mas vocês leem depois com calma, o capítulo 23 de Jeremias. O profeta Jeremias viveu um tempo extremamente difícil. Ele foi levantado por Deus numa época que o povo chegou a um nível de corrupção tão grande. E Deus culpa, no capítulo 23, esse nível de corrupção e apostasia aos sacerdotes e aos profetas que Deus enviou, que não eram confiáveis, que não pregavam a palavra de Deus, que só estavam preocupados em saquear as ovelhas, em arrancar o dinheiro das ovelhas. E por isso a nação foi destruída completamente, porque ela absorveu valores terríveis, valores morais terríveis, cometeram pecados bárbaros porque faltava a palavra e foi para o exílio. Foi um dos maiores sofrimentos. Jeremias viveu isso. Foi um dos maiores sofrimentos que o país de Israel sofreu. Depois ele vai sofrer um sofrimento maior no ano 70, né? Depois da ascensão do Cristo. Os romanos vão destruir também a nação. E agora eles estão aí, voltaram em 1948, mas ainda passarão por muitas provas sérias que o livro do Apocalipse narra. Enfim, irmãos, o que nós vemos é Deus promete ao profeta Jeremias: eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas, eu vou levantar o renovo, aquele que vai levantar o trono de Davi, falando e apontando para Jesus Cristo. E se você for em Miqueias capítulo 5, o profeta fala da cidade de Jesus. Nasceu. Ó tu, Belém Efrata, de ti virá o pastor eterno. Olha que coisa fantástica. Por isso, quando a gente vê o dia do nascimento do Cristo, milhões de anjos descem do céu iluminando a madrugada, a noite, como se fosse dia claro. E eles chegam para uma classe de trabalhadores. Qual classe é essa? 3 pastores. E fala: nasceu na cidade de Belém o Salvador. Olha só, irmãos, como essa ligação com o pastor é algo impressionante. E a gente chega em João capítulo 10, Jesus fala: eu sou esse bom pastor. Eu sou o pastor prometido. Eu cuido das ovelhas do meu Pai. Então vamos ver? Vamos lá em João capítulo 10, vamos ver o que o Senhor diz para nós. João 10 começa assim, ó. Eu lhes asseguro, ou outras versões falam, em verdade vos digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Olha só. Primeiro, quando ele fala em verdade, ele está usando sua autoridade messiânica. Aprisco era, tenta imaginar como se fosse um cercado onde as ovelhas ficavam, normalmente para dormir, né? Protegidas ali. Mas você pode entender isso, o aprisco, quando Deus chega para Adão. E quando ele cria Adão e fala: Adão, domine sobre todo o planeta.
esse jardim que você está vivendo agora, o Jardim do Éden, transforme a terra num grande jardim. Então você pode entender o aprisco como aquele lugar, o mundo onde as ovelhas estão, certo? E aí ele fala uma coisa muito particular. A terra foi dada aos homens. Adão recebeu toda a autoridade para governar. E Satanás roubou essa autoridade dele. Tomou essa autoridade dele. Adão o entregou. Adão perdeu a imortalidade. E Satanás é um espírito. Ele não é homem. Não é um ser humano. Então, ele precisa de seres humanos para que ele possa entrar e conduzir. Mas ele não nasceu pela porta do aprisco. Você pode entender a porta do aprisco como o órgão sexual feminino. Nós nascemos de uma mulher. Então nós somos homens e mulheres habitando num planeta. Então, nós habitamos legalmente na Terra. Satanás aqui está ilegalmente. Ele é um usurpador, ele é um assaltante, isso que Jesus está falando. Ele não entra pela porta do aprisco, ele não entra pelo nascimento humano. Ele é um salteador, ele ataca de surpresa. Ele é o príncipe desse mundo, os seus demônios atuam para ele. Ele falou isso para Jesus. Falou claramente para Jesus. Se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra que eles foram me dados. Por quem? Por Adão. E esses demônios, esses espíritos, eles se alimentam do medo humano. O pecado trouxe o medo. Quando Adão peca, ele se esconde da presença de Deus e Deus pergunta: de onde você estava? Ele falou: tive medo, Senhor. E esse medo, ele só foi crescendo ao longo dos séculos. Hoje as nações cada vez têm mais armas, mais bombas destruidoras. Hoje, se tiver uma guerra, a guerra de Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial vão ser fichinha pela capacidade de destruição que o ser humano criou. Então você tem cada vez mais nações inseguras se armando e pessoas cada vez mais inseguras. Eu fui numa farmácia essa semana passada e fiquei impressionado com uma cestinha de remédios que uma senhora estava comprando, cheia, abarrotada de remédios. Aí eu perguntei para o rapaz, eu falei: nossa, quanto remédio, né? Aqui é um excelente negócio. Ele falou: é um excelente negócio, mas o senhor está vendo esses remédios aí? Quase 100% é para remédio de tarja preta, para curar depressão, para curar síndrome, ansiedade, para dar sono, que as pessoas não conseguem dormir. Existe uma grande epidemia de distúrbio psíquico na população. Nós estamos vivendo isso. O Brasil, o Ministério da Saúde diz que a ansiedade e depressão virou uma epidemia. Cada vez mais suicídios. As pessoas não têm paz, não têm proteção. A indústria farmacêutica cada vez fatura mais. Mas esses remédios simplesmente anestesiam, eles não curam. Não curam. Então, Satanás se alimenta do medo. Ele entrou ilegalmente. E Jesus não entrou pela porta. Isso que eu acho fantástico. O nosso glorioso pastor, ele entrou pela porta. Vamos ver só o verso 2 e 3. Fala assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isso é lindo. Então, reparem, Jesus entrou neste mundo por meio de um nascimento de uma mulher, através de uma mulher. Por isso que ele adota esse título no Evangelho de Lucas: eu sou filho do homem. 100% Deus e 100% homem. Como o profeta Daniel tinha profetizado que o Messias seria um filho do homem. Jesus adota isso. Eu não sou um espírito que veio usurpar nada, roubar nada. Eu vim como o último Adão. Eu vim para tomar de volta aquilo que foi roubado. Eu vim para destruir as obras do diabo. Olha que coisa incrível. Nasci de uma virgem. Quem fecundou essa virgem não foi um ser humano com
o seu sêmen contaminado pelo pecado de Adão. Foi um nascimento sobrenatural. O meu espírito fecundou o óvulo de Maria. E eu nasci sem pecado. Eu não trouxe a herança de Adão numa relação sexual com pecado, não. Eu nasci sem pecado, por isso a minha morte não poderia acontecer, que a morte só vem sobre aqueles que pecam. A minha morte foi ilegal, por isso eu ressuscitei. Vamos entendendo, irmãos? E quando ele fala assim, o porteiro abre a porta, esse porteiro significa, é um tipo do Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus, ele fala, não vou deixar vocês órfãos, enviarei aquele, o Consolador, aquele que o mundo não conhece. Então, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e começou a transformar os seres humanos que aceitam Jesus Cristo como filhos de Deus. Ele abre a porta. A igreja de Senhor Jesus é o grande aprisco. Não estou falando de denominações, estou falando da igreja do Cristo, que existe desde a sua ascensão aos céus. Nesses 2025 anos, a igreja na face da terra. Essa igreja é a igreja que prega o evangelho. Não é uma igreja corrompida por política, não é uma igreja corrompida por ganância financeira. É a verdadeira igreja do Cristo, espalhada por todo o mundo. E quem abre a porta da nossa mente para entender esses desígnios sobrenaturais é a pessoa do Espírito Santo. A pregação do Evangelho abre o nosso coração para que a gente aprenda a reconhecer a voz do pastor, a voz de Jesus. Reparem só, irmãos, o Espírito Santo está sempre presente na pregação genuína do Evangelho. Hebreus 13 diz que Jesus Cristo é o nosso glorioso pastor. Por isso que ele fala, eu chamo você pelo seu nome, eu conheço o seu nome, eu conheço os seus problemas, eu conheço suas lutas, suas aflições, suas lágrimas. E eu te levo para fora. Eu vou na sua frente, mas eu tiro você do aprisco da igreja e te levo para o mundo. Eu já tinha falado na minha oração ao Pai, em João 17, ele já tinha falado, não os tires do mundo. O mundo é um lugar perigoso? Muito perigoso, mas é ali que eu vou fortalecê-los nas suas lutas. Guimarães Rosa, quando escreveu O Grande Sertão Veredas, o personagem principal, que era um jagunço, falava, viver é algo muito perigoso. Mas olha que coisa linda, irmão, no verso 4 e 5, ele fala assim, ó, verso 5, nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não conseguiram entender. Então repara só, Jesus está indo adiante de nós nunca ficamos sozinhos, nós estamos debaixo da proteção. Eu não vos deixarei órfão, o Espírito Santo todo dia está conosco, transformando o nosso caráter. Não cai um fio de cabelo nosso que o Senhor não sabe. Ele diz que o nosso nome está gravado na sua mão. Nós aprendemos a reconhecer a voz do Espírito que fala conosco. E você tem, quando o Espírito Santo usa um pregador, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que tem realmente a vocação ministerial, que ama as ovelhas, né? Você vê ele falar dos púlpitos, você fala, nossa, essa palavra foi para mim, como eu precisava ouvir essa palavra. A igreja prega o evangelho, é a coluna e baluarte da verdade. E nós reconhecemos o pastor. E aprendemos a reconhecer o falso pastor, o falso profeta, porque o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual para reconhecer aquilo que não vem de Deus. Então, nesses versos 6 e 7, eles não estão conseguindo entender essa parábola. Por quê? Porque Jesus está falando de coisas espirituais. E eles, até aquele momento, o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Só vai acontecer depois do Pentecostes. Então eles não conseguem entender o poder espiritual da palavra de Deus. É depois que o Espírito Santo vai abrir a mente deles. Por isso que 1 Coríntios 3 diz que a mente humana não tem como compreender as verdades espirituais. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, diz que mesmo assim, quando as pessoas entregam a vida a Jesus, elas precisam da palavra
Por isso ele enviou pastores, mestres, para ensinar a palavra, para que as pessoas cresçam e não caiam na mão de lobos devoradores, atrás, não ser como criança, atrás de todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que levam ao erro. Porque a palavra falsa, o falso evangelho, ele é manipulável na mão dos lobos e vai criar um cenário muito parecido com o cenário de Jeremias 23, que destruiu uma nação. Infelizmente, o evangelho falso, ele está aí a pleno vapor, saqueando dinheiro, destruindo vidas. Até a volta de Cristo isso vai continuar, irmãos, infelizmente. Mas vamos continuar. Verso 8 e 9 fala assim: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrar pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida abundante e tenham plenamente. Está vendo? Jesus está comparando o seu ministério com o ministério do diabo. Ele está falando, eu estou aqui para te proteger, para que você cresça comigo. Cresce ouvindo a palavra, e a palavra vai produzir um dom maravilhoso chamado fé. A fé é o oposto do medo. O medo é a comida dos demônios. A fé não. A fé é você trazer o sobrenatural de Deus para a sua vida. É um dom que Deus nos dá. Lembra aquela passagem que Jesus está no barco, dormindo profundamente, um sono maravilhoso, o barco sendo sacudido ali pelas águas, pelo vento, e os discípulos, que eram homens pescadores, acostumados com a vida marinha, eles ficaram com medo do barco afundar e vão acordar Jesus irritados, zangados com Jesus. Como é que você está dormindo? Você não está vendo isso aí? Nós vamos morrer todos aqui. Jesus acorda cheio de sono, calmo, tranquilo, fala: mar, acalma-te. Vento, para. Aí faz aquela calmaria, eles ficam: quem é esse? Quem é esse que acalma os mares e os ventos? Aí Jesus olha para ele: olha, vocês são homens de pequena fé. Por que pequena fé? O que seria grande fé? A grande fé, sabe o que seria? Não acordar Jesus. Deixa Jesus dormir. Vamos fazer o seguinte: já que o barco não consegue ir para frente por causa dos ventos dos mares, isso é uma coisa muito comum na navegação, vamos fazer o seguinte: vamos dormir todo mundo. Vamos botar a proa aqui a popa na direção dos ventos, deixa o vento nos levar e vamos dormir. Quando o vento acalmar, a gente acorda e volta a navegar e chega. Por quê? Jesus está no barco, dormindo, nada pode acontecer conosco. Isso é uma grande fé. A fé é um descanso de Deus. É quando você estiver passando por lutas diversas, preocupado com o seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho, você descanse. Saber que tudo isso está debaixo da mão de Deus. É um poder que excede todo entendimento, que faz você superar qualquer crise. Paz para dormir, irmãos. Hoje as pessoas não sabem o que é isso. Mas vamos continuar. Verso 10 a 13. Fala assim. Não, perdão, 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Misericórdia. Eu não gostaria de falar sobre isso, mas vou falar porque a palavra de Deus está nos ensinando e eu tenho que explicar a vocês. Vamos lá. O que ele está falando aqui é muito sério, né? Primeiro, ladrão, lobo que rouba, mata e destrói é o próprio Satanás e seus demônios. É a realidade de Satanás. Satanás não é folclore. Satanás, só porque as pessoas não enxergam, ele acha que ele não existe. Mas ele é uma das missões para a qual Cristo veio ao mundo, para destruir as suas obras. Jesus chama ele de o príncipe desse mundo, mas ele foi despojado na cruz do Calvário. Ele perdeu o poder da morte que escravizava as pessoas. Esse poder está na mão de Cristo. Mas ele continua atuando.
de forma ilegal. E seus dias estão chegando. Então ele ataca mesmo, ataca as pessoas, ataca a vida das pessoas. Ele vem para aí. Só que Jesus cita um outro personagem, um pastor mercenário. Mercenário é aquele que vai para a guerra por dinheiro. Ele não vai para a guerra por causa de um sentimento patriótico. Ele é contratado, por exemplo, digamos, o Brasil entrou na guerra com o Paraguai, espero que nunca aconteça. Aí o Paraguai contrata soldados da China, paga eles um salário, eles são mercenários. Eles não estão preocupados com o Paraguai, eles querem ganhar dinheiro para guerrear. Então, esse mercenário, ele está dizendo que o pastor é mercenário. É um pastor que não se preocupa com ovelhas, e sim com o dinheiro das ovelhas. Eu sei que nenhuma igreja consegue sobreviver sem dízimos. O dízimo sustenta a igreja, coloca o edifício de pé para que haja o culto. Mas o dízimo nunca pode estar acima das almas, irmãos. O mais importante são as pessoas. Eu me lembro de duas histórias muito tristes. Que eu conheci dois rapazes, né? Dois jovens pastores, no curso de teologia que eu fiz há uns 10 ou 15 anos atrás, não me lembro. E eles deram um testemunho que eu fiquei profundamente impactado. Um contou que tinha uma ótica, acho que ainda tem, e ele se converteu a Jesus. Ficou tão feliz que procurou o pastor daquela denominação e falou: olha, eu posso alugar um galpão lá numa comunidade bem pobre e falar de Jesus? Eu sei que tem pouco tempo convertido. Claro que pode ir. Aí ele foi, abriu, e não sabia nem tocar violão. Ele pegava o violão, fazia uns acordes assim, e começava a falar de Jesus, e vinham pessoas à frente, pessoas que tinham vício de bebida, de prostituição, vidas entregues a Jesus. Aquelas pessoas começaram a crescer naquele galpão. E essa denominação, você vai reconhecer logo, eu vou evitar de falar nomes, tá? Mas não vai ser difícil você saber quem é. Chegaram alguns representantes deles e foram falar com ele: vem cá, quanto é que você está arrecadando em termos de dinheiro da igreja? Ele falou: olha, irmão, aqui as pessoas são pobres, elas dão quanto podem. Você está fazendo ele comprar os livros do reverendo tal, que tem programa na televisão, né, há muitos anos? Ele falou: não, as pessoas não têm condição. Então você vai ser afastado. Que o mais importante para nós é o dinheiro. Ele falou: mas as almas vêm em segundo lugar. Irmão, falou exatamente isso. E o rapaz continuou pagando aluguel, e aquele grupo veio para saquear as pessoas. Eu conheci também outros pastores de uma grande denominação pentecostal, talvez a mais antiga do Brasil, grande aí, que se ramificou, né? Eu quero evitar nomes, tá? Ele que tem programa na televisão, tem uma igreja grande em São Paulo, é, ele estava pregando e também recebeu visita. E visita de alguns pastores que o tal do bispo mandou, e quando eles chegaram lá, pediram a mesma coisa. Ele falou: mas a igreja está crescendo, mas os dízimos não. Mais importante é o dinheiro do que almas. Mas falava isso de uma forma tão imoral, tão clara, que você se choca, mas isso não é para chocar. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele faz um chicote com muita calma e derruba aquele bando de cambistas que estava na entrada do templo, porque vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de negócios. Desde aquela época, a igreja vem se envolvendo com isso, irmãos. Isso aí é uma coisa que não é nova. Não é nova. Reparem, irmãos, Constantino, imperador romano, até o ano 300, mais ou menos, a igreja cristã primitiva sofreu perseguições terríveis. Constantino vem, assume o império e transforma a igreja numa religião oficial. Ele cria o cristianismo. O cristianismo não é o evangelho. O cristianismo é a religião que se alicia com a política, com a tomada de poder, atrás do dinheiro, e essa igreja continuou fazendo seus escândalos, até que na época, no final da Idade Média, no início da Renascença, surge a Reforma Protestante.
Deus levanta Lutero, Calvino, esses homens clamam, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a palavra, e conseguiram, mas continuou toda essa busca por dinheiro, até hoje continua aí, irmãos. Então, irmão, olha o Brasil. Olha só, se você for nessa Câmara dos Deputados, onde existe esse grupo chamado Centrão, pelo menos 300 deles são pastores, irmão. E esses cidadãos é que cuidam, que fizeram todos esses escândalos que estão aparecendo na imprensa sobre as emendas parlamentares. 5 bilhões de reais na mão desses camaradas. E estão surgindo um monte de escândalos e denúncias. Essa tal da bancada evangélica, que alguns chamam de cambada evangélica, é uma vergonha, cara. Essas marchas para Jesus é palanque político. A Universal, pronto, eu falei o nome de uma, fundou um partido político, irmão. Você consegue imaginar uma igreja fundar um partido político, republicanos, onde o presidente da Câmara vem desse partido. O faraó dos bitcoins foi preso, tinha vários pastores envolvidos com eles. Tivemos no último governo pastores e reverendos envolvidos com barras de ouro, propinas, envolvidos com clube de tiro, importaram armamentos. Esses armamentos agora estão sendo desviados e vendidos para traficantes. Teve uma pessoa, pastor, que ungiu arma no púlpito. Teve um culto, acho que foi em Anápolis, aqui não tenho certeza, aqui em Goiás, um culto, uma pessoa se levantou porque o pastor estava pregando politicamente a favor do governo daquela época. Ele levou um tiro, foi baleado e o culto continuou, irmãos. Então, irmãos, essas coisas todas mostram os mercenários. Eles estão aí, irmão. E vai continuar até a volta de Cristo. No Apocalipse fala que vai surgir um poder militar, um homem que vai deter o poder militar e das guerras, e o poder político, que a Bíblia chama da besta que levanta da terra, o anticristo, mas ele vai precisar de um outro poder, do poder religioso, a besta que sai do mar. Então, isso não tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com o Evangelho. A palavra, a gente fica vendo essas notícias de denominações que crescem, daqui a pouco o líder morre, ou o líder se aposenta, e fica uma briga entre os filhos, esposa, brigando na justiça para poder pegar o despojo dessas igrejas, para continuar saqueando as pessoas, irmão. É algo assustador isso, irmão, mas previsível na Bíblia. Isso não é evangelho. O evangelho é a verdadeira pastagem. Por que isso acontece? Porque a palavra pregada é a mesma palavra de Jeremias 23, que era pregada naquela época. Ela não confronta o pecado, ela não transforma o caráter. E Jesus está falando, eu sou a porta. Eu abro o acesso ao céu, eu dou vida eterna para vocês. A salvação nos livrou do inferno, mas a salvação tem que livrar do inferno que habita dentro de nós. Arrancar essa maldade que o ser humano tem, formar o caráter de Cristo, transformar a gente em herdeiro da família de Deus. A vida pode fazer muitos estragos conosco, irmãos. Mas, reparem, podemos ficar em situações muito ruins, como um filho pródigo ficou, né? Com aquela parábola que perdeu tudo numa vida de licenciosidade, o país entrou em fome, ele foi trabalhar cuidando de porcos, passou fome, volta para casa todo acabado, mas o pai o recebe. Deus está sempre de braços abertos, esperando as suas ovelhas. E Jesus vai falando isso para nós, irmãos. Jesus está contando isso para nós. Quando esse filho vem, todo sujo de lama, de fezes de porco, com roupa rasgada, o que o pai faz? Troca suas vestes, lhe dá um anel de autoridade, turbante de autoridade, calça os seus pés, que só os escravos andavam descalços. Isso tipifica aquilo que está em Efésios 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora. Éramos filhos da ira, assim como os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo.
Então, irmãos, essas coisas, Jesus fala em João 15:7, permaneçam em mim, façam a minha vontade e pode pedir o que vocês quiserem. Olha só, vamos terminar, irmãos. É um texto, é pouco falar sobre isso, mas vamos continuar. 14:18, Jesus fala assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou, e dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do Pai. Jesus, o bom pastor, queridos, ele continua dando a sua vida. Tem muitas ovelhas espalhadas nesse mundo que ainda não tiveram um encontro com o grande pastor, mas vai chegar o dia dela. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir, porque ela ilustra muito bem isso. A nossa igreja é pequena, tem poucos recursos, mas a gente apoia um missionário da MIDI lá na Guiné-Bissau, e ele faz um trabalho espetacular no meio da população muçulmana, convertendo aos poucos um ou outro a Jesus Cristo. E nós apoiamos financeiramente naquilo que é possível esse missionário. E um dia, um pastor amigo meu, gosto muito dele, falou: Rapaz, tua igreja é tão pequenininha e você fica dando dinheiro para um pastor, para um missionário lá na África. Ele fica 1 ano, 2 anos, só converte uma pessoa e 2 pessoas. Manda o dinheiro para a minha igreja, rapaz, meu culto de manhã, tem tanta gente, você vai ajudar a converter muito mais. Eu falei: Poxa, meu irmão, isso é uma lógica capitalista. Quem sabe se aquele africano lá seja uma ovelha que Deus está esperando se converter para Jesus voltar? Quem sabe? A gente não pode ter essa lógica capitalista. Quando eu gosto muito do Papa Francisco, ele, ele prega o Evangelho, dentro das suas dificuldades que todos nós temos. Mas eu estava ouvindo os comentários de pessoas que se dizem evangélicas, falando, torcendo pela morte dele, falando coisas que tão diabólicas, irmãos, tão abomináveis, que você fica: meu Deus, essas pessoas realmente entregaram a vida a Cristo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai acabar com toda a maldade, com toda a injustiça. Ele nunca foi vítima. Ele está falando: a minha vida eu dei e tomei de volta. Quando foram prender ele, em torno de soldados do templo, soldados romanos, salteadores, todos armados, talvez mais 200 pessoas chegam ali no Getsemane. Estamos buscando Jesus de Nazaré. Jesus se adianta e fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, aquela galera toda cai no chão. Ele podia ter destruído aquela galera toda com cuspe. Ele fala: se eu pedir ao Pai, ele manda 12 legiões de anjos e acaba com tudo isso. Mas eu vim para dar minha vida para as ovelhas. Tomei de volta na minha ressurreição. Eu sou pastor da alma delas. Eu cuido das minhas ovelhas. Aí a minha palavra é a minha presença. A palavra do Evangelho que faz a gente entrar no descanso da fé. É isso, irmãos. É isso. Isso é vida. Isso é palavra de Deus. Que você valorize a igreja que prega a palavra. Eu não sei qual é a sua denominação, mas verifique se ali é pregada a voz do bom pastor. E se for, sirva, apoie, divulgue, porque vivemos tempos muito difíceis. E Deus é conosco. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.